Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia que, no fundo, é um grande alívio. A de que, mesmo nos momentos mais difíceis, existe uma força maior nos sustentando. Vamos mergulhar nessa reflexão sobre segurança e perseverança no meio das lutas da vida. Quem nunca, né? Todo mundo conhece essa sensação. Aquele cansaço que parece que vai além do corpo. A impressão de que não tem mais de onde tirar energia para continuar. É um sentimento universal de fragilidade. E é exatamente por aí que a nossa conversa começa. E olha, é importante a gente encarar a realidade. As dificuldades não são uma ilusão. A dor, a incerteza, as lutas, tudo isso é bem concreto. Acontece que a proposta central da fé cristã é que existe uma promessa, uma garantia que é ainda mais sólida e duradoura do que qualquer tribulação que a gente enfrente. Então vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. É fundamental entender que as provações não são um acidente de percurso na jornada da fé. Na verdade, elas são uma parte esperada do caminho. E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. A salvação não é um ingresso para escapar dos problemas, mas sim uma força que nos sustenta dentro deles. A ideia não é evitar a tempestade, mas ter uma âncora que nos mantém firmes durante ela. E se a gente precisar de um exemplo prático disso, é só olhar para os discípulos. Eles não eram super-heróis da fé, não. Longe disso. Eram pessoas comuns, cheias de dúvidas, de medos, de inconstâncias. E isso é importante, porque nos mostra que a segurança não depende da nossa força, mas da força de quem nos sustenta. Agora, a gente vai para um momento que encapsula essa tensão toda. A noite em que Jesus foi preso. Um cenário que parecia de derrota total, de caos completo. Tenta imaginar a cena, a escuridão do Getsêmani, a traição acontecendo ali, na frente de todo mundo, soldados armados cercando o grupo. Para qualquer um que olhasse de fora, parecia o fim. Parecia que o mal estava vencendo e que tudo tinha saído do controle. Mas é bem aqui, no olho do furacão, que Jesus faz uma das declarações mais poderosas sobre proteção. Mesmo com tudo o que estava prestes a acontecer com ele, a prioridade era a segurança dos seus. Ele afirma: não perdi nenhum. O ponto crucial é esse. Mesmo quando tudo parece perdido, ele continua no controle absoluto. Essa cena toda da prisão funciona como uma porta de entrada para a gente entender uma verdade teológica muito maior, a promessa da preservação. Vamos ver como isso se desenrola na prática. O nome mais técnico para isso é perseverança. Mas falando de um jeito bem simples, o que isso quer dizer? Quer dizer que a salvação não é algo que a gente conquista e depois precisa lutar para manter com a nossa própria força. É uma obra que Deus começa e Ele mesmo se compromete a terminar, nos guardando até o fim. Essa imagem de não poder ser arrancado da mão dele é uma das coisas mais fortes da Bíblia, né? É uma metáfora de segurança absoluta, de lugar onde estamos firmemente protegidos por um poder que é invencível. E aqui a gente vê um reforço dessa ideia. A nossa jornada espiritual é descrita como uma boa obra que Deus começou. E a garantia é que o autor da obra é também o finalizador. Ele não deixa projetos pela metade. Aqui a linguagem fica ainda mais ativa. Não é só uma promessa passiva. O texto diz que os crentes são ativamente guardados pelo poder de Deus. É como se houvesse uma sentinela divina garantindo nossa proteção o tempo todo. Ok, mas qual é a base disso tudo? Onde a gente se firma para acreditar nisso? A resposta, isso é libertador, não está em nós, mas no próprio caráter de Deus. Aqui o contraste fica gritante. De um lado, a nossa fraqueza. A nossa natureza é marcada pela inconstância, pela dúvida, pelo medo. Do outro lado, Deus é apresentado como imutável, fiel e todo-poderoso. A nossa segurança vem de se apoiar na força dele e não na nossa. E este é o ponto central. Se a segurança dependesse do nosso desempenho, dos nossos sentimentos ou da nossa firmeza, nós estaríamos completamente instáveis. Mas como ela se baseia no caráter de Deus, que não muda, ela se torna uma rocha firme. Isso tem uma consequência prática gigantesca. O jeito que a gente enxerga Deus determina como a gente reage às crises. Um Deus que parece distante e indiferente gera medo. Já um Deus que é guardião, fiel e presente gera descanso e confiança, mesmo no meio da luta. Então vamos para a aplicação. Como viver essa verdade no dia a dia, especialmente quando as provações batem na porta?
É fundamental entender essa diferença, sabe? A promessa não é de uma vida sem problemas. A promessa é da presença de Deus nos sustentando em meio a cada um deles. Ele não tira a gente do deserto, mas ele nos alimenta lá. Então, o que fazer na prática? Primeiro, confiar que ele nunca vai permitir uma provação maior do que a força que ele mesmo dá para a gente suportar. Segundo, descansar de verdade na promessa de que estamos seguros em suas mãos. E terceiro, encarar as lutas não com desespero, mas com a certeza de que existe um propósito maior em andamento. Este versículo é, talvez, o resumo perfeito de tudo que a gente conversou. Ele não é só um refúgio para onde a gente corre, mas uma fortaleza que nos acompanha, uma ajuda que está ali, disponível, na hora, especialmente quando a gente mais precisa. E a gente termina com essa reflexão para ficar ecoando. Diante do que quer que esteja acontecendo na vida da gente agora, neste exato dia, como é possível, na prática, encontrar descanso e segurança nessa mão poderosa e fiel que nos sustenta? A resposta para essa pergunta pode transformar tudo. Obrigado por acompanhar esta análise.